Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Relatos Assombrados. Meu nome é Rafael e se você curte histórias de terror, relatos de assombração, você está no canal certo. Aproveite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo e deixe um comentário aqui falando o que você achou. E o tema do nosso relato hoje é A Mulher do Cemitério, tá? Relato bem bacana. E sem mais enrolação, vamos lá para o relato. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de assombrações. Sempre fui do tipo cético, daqueles que acham que tudo tem uma explicação lógica, uma explicação científica. Mas o que aconteceu com a minha tia, e que mais tarde acabou me arrastando para o mesmo pesadelo, mudou completamente a minha visão de mundo. Minha tia Dolores era uma mulher muito religiosa, daquelas que acordam cedo para rezar o terço, que acendem vela para mortos e que frequentam o cemitério como quem visita um parente em um outro bairro. Depois que meu tio morreu, atropelado por um ônibus quando voltava da igreja, ela passou a visitar o túmulo dele todos os domingos, sem falhar. Levava flores, limpava a lápide, rezava o Pai Nosso, um Ave Maria e outro ritual que ela fazia constantemente. Eu morava com ela nessa época. Meus pais tinham se mudado para o interior e como eu já estava cursando faculdade na capital, eu achei melhor ficar. E apesar de amar minha tia, achava esquisita esse apego todo ao cemitério. Era um lugar antigo, decadente, com mausoléus rachados, túmulos afundados, cruzes tortas e um silêncio pesado que grudava na nossa pele. E mesmo assim, ela insistia em ir sozinha, né? Então ela tinha esse costume, gostava daquele ambiente, por mais que fosse um ambiente nada agradável, né? Até que num domingo qualquer, ela voltou diferente, pálida, muda, não disse uma palavra durante o almoço. Eu perguntei se estava tudo bem e ela só respondeu: "Reza por mim, meu filho. Aconteceu alguma coisa?" E insisti. Ela apenas balançou a cabeça e foi pro quarto. Não saiu mais de lá naquele dia, né? Então ela ficou ali presa no quarto, né? Na segunda-feira acordei com um barulho vindo da cozinha. Encontrei a minha tia sentada à mesa, com a cabeça baixa e uma foto nas mãos. Era uma foto velha, em preto e branco, de uma mulher de vestido longo e rosto sério. "Quem é essa?" perguntei. Ela não respondeu. "Eu não sei", ela respondeu, mas ela estava ontem no cemitério. Agora imagina, ela viu essa mulher no cemitério ontem. Fiquei confuso, minha tia explicou, ou melhor, tentou explicar. Disse que estava rezando no túmulo do meu tio, ajoelhada, quando sentiu uma presença ao lado. Achou que era alguém esperando para usar o mesmo banco de pedra que ficava em frente ao jazigo, mas quando levantou, viu a mulher ali. Segundo ela, a tal mulher estava em pé, imóvel, com as mãos cruzadas sobre o colo, usando um vestido antigo, parecido com um dos anos 30 ou 40, todo bordado. O cabelo preso num coque e o mais perturbador, o rosto era igual ao da mulher da foto. Ela parecia uma pintura, minha tia disse, como se tivesse saído de dentro de uma moldura. A mulher não falou nada, apenas olhou fixamente para minha tia e depois virou-se e caminhou por outros túmulos até desaparecer atrás de um jazigo grande no setor antigo. Imagina. Minha tia correu atrás, mas não encontrou ninguém, apenas uma lápide com o nome Beatriz de Souza Campos, falecida em 1937. E ali, colocada na cruz de ferro que adornava o túmulo, estava a foto, a mesma que agora minha tia segurava. Eu não perguntei, ela estava no chão, caída, e ela disse, trêmula: "Mas desde que eu trouxe, sinto como se ela estivesse aqui comigo, como se ela estivesse vindo junto." Eu tentei convencê-la de que era apenas um peso do luto, que talvez ela tivesse tido um momento de confusão, mas a verdade é que desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da nossa casa. Na primeira noite ouvi passos no corredor. Achei que fosse minha tia
indo ao banheiro, mas quando fui ver, ela estava dormindo. E no dia seguinte, as velas do oratório acenderam sozinhas. Depois a TV ligou de madrugada no volume máximo, passando de canal em canal. Mas o pior ainda estava por vir. Numa tarde de quarta-feira, cheguei em casa e encontrei minha tia sentada no sofá, com os olhos vidrados. O rosto dela estava pálido, quase sem cor. E a maldita foto, estava no chão, queimada nas bordas. Ela apareceu aqui, minha tia murmurou, no espelho da sala. Fui conferir e de fato havia uma marca estranha no espelho, como se alguém tivesse pressionado a testa e as mãos ali, deixando um rastro de vapor. Aquilo me deu calafrios. Naquela noite escondi a foto dentro de um envelope e guardei no fundo da gaveta. Mas de madrugada acordei com um sussurro no meu ouvido. Ela quer rezar. Gelei. A luz estava apagada, mas senti a presença de alguém ali. O ar estava gelado, parado, estático. Quando finalmente consegui acender a luz, não havia ninguém. Mas a foto estava no chão, aos pés da minha cama. E foi aí que decidi ir ao cemitério no dia seguinte. Olha o louco. Depois disso tudo, ainda decidiu ir no cemitério. Eu não ia. Cheguei lá por volta das 10 da manhã. Levei a foto comigo e fui direto ao túmulo de Beatriz de Souza Campos. Estava tudo como a minha tia havia descrito: uma lápide antiga, uma cruz de ferro enferrujada e as inscrições que já quase apagadas pelo tempo. Mas havia algo mais, um pequeno símbolo entalhado na pedra. Parecia uma flor invertida com 3 pontas. Não era uma marca de fábrica, aquilo tinha sido colocado depois, à mão. Coloquei a foto de volta ao túmulo e me preparei para ir embora. Mas quando me virei, vi alguém me observando atrás de uma árvore. Uma mulher, de vestido claro. Por um segundo pensei que fosse alguma funcionária do cemitério. Mas quando me aproximei, ela sumiu. Sumiu diante dos meus olhos. Corri, voltei para casa tremendo de medo. Contei tudo para minha tia, que só respondeu: agora ela te escolheu. Já pensou? No dia seguinte, comecei a ter pesadelos com o cemitério. Sempre a mesma coisa, eu andando entre os túmulos e ouvindo vozes sussurrando meu nome. Vi a mulher de longe, rezando em frente a um túmulo, e quando me aproximava, ela virava o rosto, mas não tinha olhos, apenas 2 buracos negros, fundos, como se estivessem vazios. E o mais estranho, ela chorava, mas não emitia som, apenas lágrimas caindo de onde os olhos deveriam estar. Depois desses sonhos, comecei a perceber manchas escuras aparecendo nas paredes do meu quarto. Começaram pequenas, mas se espalharam com mofo, mas o cheiro não era cheiro de mofo, era de terra molhada, como um cemitério depois da chuva. Chamei um padre, ele abençoou a casa, jogou água benta, rezou e por uma semana tudo pareceu voltar ao normal. Mas numa noite, minha tia desapareceu. Achei que ela tivesse ido ao cemitério sozinha, como costumava fazer, mas não voltou. Nem naquela noite, nem no dia seguinte. Liguei para a polícia, procuramos por toda parte. Então, 3 dias depois, encontraram ela, deitada sobre o túmulo da Beatriz. Ela estava viva, mas inconsciente. Quando acordou, ela não se lembrava como chegou lá, apenas dizia que havia ouvido a voz dela e que precisava terminar a oração. Foi internada por alguns dias, os médicos disseram que era um surto, mas eu sabia que aquela mulher do cemitério havia feito alguma coisa que estava usando a minha tia. Quando minha tia voltou para casa, estava diferente. Mais calma, mais fria, os olhos sempre vermelhos como se não dormisse, e repetia o nome da mulher, em voz baixa, enquanto acendia velas no canto da casa. Beatriz, Beatriz, ela quer paz. E foi aí que decidi me livrar da foto de vez. Esperei minha tia dormir, peguei a foto e fui ao cemitério.
Entrei por um buraco no muro, pois já passava das 11 horas da noite. O lugar era um breu total, totalmente escuro. Apenas as luzes do meu celular me guiavam. Cheguei ao túmulo, enterrei a foto ali mesmo, ao lado da lápide. Rezei, pedi desculpas, pedi para que ela fosse em paz. Mas antes de sair, ouvi passos. Como se alguém descalço caminhando sobre a grama. Apontei o celular, mas a luz apagou. Fiquei no escuro e então vi. Ela estava ali, a poucos metros, me olhando. O rosto pálido, os olhos fundos, a roupa suja de terra e um sorriso que não parecia ser humano. Era largo demais, tenso, como se a pele estivesse sendo esticada. Ela deu um passo à minha direção, depois outro, e então disse com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça: agora você é o guardião do túmulo 43. Corri, caí, levantei e fugi como pude. Desde aquele dia nunca mais voltei ao cemitério. Minha tia faleceu 2 meses depois dormindo. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, sinto o cheiro de terra molhada e ouço a mesma voz dizendo: reza por mim. Então é isso, pessoal. Esse é o relato de hoje, um relato bem assustador. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Curte esse vídeo e segue o nosso canal para assistir mais vídeos. E até a próxima. Muito obrigado.